Nesses 2 dias, na live, na oração das 5 horas da manhã, Deus nos trouxe revelações extraordinárias. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, e o versículo de número 11. É incrível como que, às vezes, nós lemos tanto a Bíblia, e ainda tem coisas que passam, não vou dizer despercebidas, mas coisas que Deus ele revela sempre a cada dia. A palavra de Deus ela é uma palavra atual. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Ela é atual. Você lê hoje, quando você lê amanhã, Deus fala com você diferente. E nesses 2 dias ele tem trazido revelações tão fortes, nessas lives das 5 horas da manhã. E essa da cura dos 10 leprosos, eu vou trazer para ministrar para você, na verdade só relembrar, porque muitos de vocês, muitos de nós às vezes duvidamos o que é realmente ter o Espírito Santo, porque nós condicionamos o Espírito Santo a dons, nós condicionamos o Espírito Santo a profecias, muitas vezes erroneamente condicionamos o Espírito Santo com alguns sinais, quando na verdade o Espírito Santo ele não é manifesto, ou ele não é revelado que é manifesto na vida de uma pessoa pelos dons que ela tem, pelos sinais que ela produz, mas sim pelas características dela como um cristão. Quem compreende, diga amém. Então ter o Espírito Santo não é falar em línguas, ter o Espírito Santo não é ter profecias, ter o Espírito Santo não é sentir, ter o Espírito Santo não é só isso. Ter o Espírito Santo é ter a sua vida completamente transformada. E existem características que estão na vida daqueles que têm o Espírito Santo de Deus, que vamos abordar aqui hoje. Por exemplo, você sabe que a Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelas suas folhas. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? A árvore ela é conhecida pelas folhas que ela tem. É verdade? Quem acha que é verdade, levanta a mão. Quem acha que é mentira, levanta a mão. Não é conhecido pelas folhas porque a figueira estéril, lembra? A figueira estéril era muito frondosa, bonita, mas ela não possuía fruto. Então a figueira estéril é como aquele crente que tem cara de crente quente, mas é frio. Tem cara de crente, capa de crente, quero só dizer quente, mas é capa de crente, roupa de crente, postura de crente, Bíblia de crente, linguajar de crente, mas nunca foi crente. É só o que muito tem, cara de crente, a língua é do diabo, o caminhado é de crente, mas os pensamentos é do diabo. E o crente ele não é conhecido pelas folhas, porque as folhas são as roupagens. Jesus viu a figueira e foi lá, não tinha fruto, e disse: nunca mais nasça fruto de ti. É o que ele faz nos dias de hoje, quando ele olha para os crentes que têm as folhas, a folhagem, a imagem bonita, mas que não tem o Espírito Santo. Ele vai dizer que nunca mais nasça fruto de ti. E esses, ao invés de serem abençoados, são amaldiçoados por Deus. Por isso que você vai ver muitos sendo desmascarados daqui para frente, muitos, porque estão se escondendo de trás de folhas. E quem tem o Espírito Santo não é conhecido pelas folhas. Quem tem o Espírito Santo é conhecido pelas suas atitudes. Quem tem o Espírito Santo tem fé. Quem tem o Espírito Santo confia. Quem tem o Espírito Santo nem sempre vai falar em línguas, rodopiar, cair no chão, babar, não. Mas quem tem o Espírito Santo sempre vai ter a certeza de que Ele está com você. Quem tem o Espírito Santo, acima de tudo, tem gratidão. Tem muitos que dizem sim ter o Espírito Santo, mas é ingrato. Morde, é igual aquele cachorro enraivado que morde a mão do dono que o alimenta.
é a pessoa que não tem o Espírito Santo. Ela cospe no prato que comeu e maltrata aquele que o ajudou. Quem tem o Espírito Santo, sim, tem gratidão. Crer na palavra, crer na profecia, crer naquilo que é ensinado no altar e se entrega no altar sem reserva. E aqui em Lucas capítulo de número 17, nós vamos ver que 10 leprosos foram curados. E na live, nós tivemos uma revelação muito forte que eu vou falar para você aqui, que diz assim, olha, no versículo de número 11, quem achou, diga amém. E aconteceu que indo ele a Jerusalém, estou lendo Lucas 17, 11. E aconteceu que ele indo a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. Entrando ele numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Os leprosos não podiam ficar perto de Jesus. Eles pertenciam a um arraial chamado Arraial dos Imundos, que é onde ficavam os aleijados, os leprosos, quem tinha algum tipo de deficiência, porque naquela época, quem tinha essa deficiência, as pessoas tinham uma cultura e uma crença que era maldito por não merecer o favor de Deus. Então esse povo ele era afastado do meio da comunidade, mas de longe eles clamaram. De longe eles clamaram por socorro a Jesus. E olha, você que está me escutando aqui pela internet, às vezes você pensa que está tão longe de Deus, que está tão longe de Jesus, seja pelas suas atitudes, seja porque você está desviado, seja porque você está frio, seja porque você está frio. Às vezes você está tão longe de Deus e acha que se clamar, se gritar, Ele não vai ouvir. Deixa eu dar um recado para você. Repito e digo, não importa qual é o pecado, não importa qual é a situação, se hoje você se converter, se arrepender, e mesmo de longe clamar ao Senhor, Ele vai te ouvir. Diga a glória a Deus. E aí de longe eles clamaram, e levantaram a voz, versículo 13, dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo, disse-lhe, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Quando as pessoas eram curadas, lá em Levítico tem uma ordenança, que quando alguém é curado, ela tem que apresentar uma oferta de sacrifício ao sacerdote, e apresentar ao sacerdote a oferta de sacrifício. Ninguém observou o que Jesus aqui estava fazendo. Jesus não curou, não liberou uma palavra de cura. Jesus ele disse assim, vai até o sacerdote. Mas como que eles iriam se eles eram leprosos? Como que eles iriam se eles iam ser até apedrejados se eles aparecessem diante da igreja com aquela lepra? Só que Jesus, conhecedor da lei, conhecedor da palavra, ele já mandou os leprosos irem aos sacerdotes para poder apresentar a oferta de sacrifício pela cura. Mas que cura, pastor, se eles ainda eram leprosos? Lembra que eu já te ensinei que aqui a gente só deve pedir a Deus uma vez, o restante só agradecer? No mundo espiritual, a cura dos 10 leprosos já estava sendo liberada. No mundo espiritual, o teu milagre, ele já foi liberado. No mundo espiritual, a tua bênção de céus abertos já foi liberado, minha gente. Basta apenas a partir de hoje você só agradecer pela bênção, pela cura, pela libertação, pelo milagre que o Deus dos céus já liberou na tua vida. Diga a glória a Deus e aplauda ao Senhor Jesus. Eles não entendiam. Nós estamos pedindo que Jesus nos cure e Ele está mandando a gente ir até os sacerdotes, mas vamos obedecer. Vamos obedecer, porque quem obedece recebe o milagre. Aí o que acontece? No meio do caminho, versículo 14. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, no meio do caminho, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta
voz. O Senhor mandou eu ir até os sacerdotes, mas aquele que tem o Espírito Santo, ele tem gratidão. Por que é importante você buscar o Espírito Santo? Para você ter a sensibilidade e perceber que tudo o que acontece na tua vida, por menor que seja, por mais simples que seja ou que pareça ser aos outros, você tem que ser grato ao Senhor. Por mais simples, pastor, consegui levantar hoje, glória a Deus, quantas pessoas não levantaram. Consegui vir para a igreja, glória a Deus, quantas pessoas querem vir para a igreja e não conseguem. Eu consegui tomar um café da manhã hoje. Quem tomou café da manhã hoje aí? Foi depois da oração das 5 horas? Conseguiu tomar um café bem gostoso? Quantas pessoas nem isso teve? Então, quem tem um Espírito Santo, é importante você ter para isso, para que você agradeça a Deus pelos mínimos detalhes. Porque o que é bobeira para os outros é grande para você, porque só você sabe como foi sua vida, só você sabe o que você passou, só você sabe qual é a tua história, só você sabe o que você está vivendo, e cada provisão, por menor que seja, é motivo de exaltar, de glorificar e de bendizer ao nome do Senhor, porque só você sabe. Na verdade, só você e Deus. Só você e Deus é quem sabe. Então, nós enfrentamos guerras pessoais todos os dias, é verdade ou não é? Todos os dias. E como já foi ensinado aqui, a nossa maior guerra é contra nós mesmos. E temos que ter essa resistência para buscar a presença do Espírito Santo, para que nós possamos ser gratos ao Senhor. Foram 10 curados, mas só um teve a característica de quem tem o Espírito Santo. Só um teve a característica de ter o Espírito Santo. Voltou para poder agradecer. Tem pessoas que são tão ingratas, que quando ela está numa luta, numa guerra, ela procura o pastor para a gente orar, e a gente ora, paga o preço, e cada oração que o pastor faz por alguém, ele está comprando uma briga que não é dele. Ele está entrando em uma guerra que ele podia ficar de fora. E existem sim preços a serem pagos, porque quando você ora por alguém que está passando por um problema, por exemplo, na vida sentimental, o demônio que está agindo a vida sentimental daquele povo vai querer atingir a vida sentimental de quem está orando. Por isso que eu te oriento, cuidado quando você fica orando aí pelas pessoas, porque você entra numa briga sem ter uma cobertura, sem ter uma sabedoria de como agir. Aí o pau trinca para o teu lado e depois você vem pedir oração. Cuidado, a palavra de Deus ela diz o seguinte, que em Provérbios, que é tolo aquele, quando você se envolve em questão alheia, é como um homem que pega um cão pelas orelhas. Você já tentou pegar um cachorro valente pelas orelhas? Já tentou? Tenta, só para fazer um teste, para ver o que é que acontece. Ele te estraçalha todo. É igual você que hoje quer se envolver, primeiro se envolver orando pelos outros, entrando em guerra pelos outros. Pastor, então não devo orar por ninguém? Deve, primeiro por você. Deve primeiro lutar por você, depois que você tiver liberto, depois que você tiver o Espírito Santo de Deus, aí você entra em qualquer guerra, porque demônio nenhum vai conseguir tocar em você. Mas enquanto você não está liberto, enquanto você não é revestido do Espírito Santo, não entra não, hein? Não entra. E tem gente que é tão ingrata que a gente entra na guerra, aí a pessoa consegue, alcança um milagre, aí ela vai dizer que foi porque ela orou, porque ele orou, e esquece que pediu a oração do pastor. Pastor, mas toda honra e glória é dada a Deus, sim. Toda honra e glória é dada a Deus. Mas para Deus incendiar esse fogo que Ele vai incendiar na tua vida, Ele precisa de uma faísca aqui na terra. A glória é de Deus, mas a faísca que acende a tua fé sou eu, teu pastor. A glória é dele, é Ele quem taca o fogo.
mas a faísca que ele usa para poder falar com você aqui, somos nós que ministramos no altar. Então, tem que haver gratidão. Foi curado. Aí Jesus ele vai dizer no versículo de número 17, Jesus é muito massa. Sabe por que Jesus é massa? Porque ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Mas ele ainda joga, ele conversa, ele lança aquelas palavras, sabe? Faz a pergunta já sabendo a resposta, mas só para poder realmente ver qual é a reação das pessoas. Aí no versículo de número 17, Jesus disse assim, respondendo Jesus, não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Olha só, hein? Isso eu não disse na live não, separei só para você. Eram 10. 10, falam comigo 10. Um voltou. E Jesus está dizendo que este único que voltou ainda é estrangeiro. Ou seja, se fosse nos dias de hoje, é o que não era da igreja. Eram os que eram de fora da igreja. Jesus ele sempre bateu muito nisso. Você viu o vídeo que eu te mandei hoje da macumba que fizeram? Você viu? Eu iniciei o vídeo falando que o que a palavra diz, que o filho das trevas, eles são mais prudentes do que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles sacrificam. Para aquele trabalho estar lá, eles foram de madrugada. Foram de madrugada. E tem gente aqui da igreja que não acorda de madrugada 5 horas da manhã para orar no Instagram, coisa mais fácil que tem. Pegar o celular, ligar no Instagram, fazer uma oração e voltar para dormir. Só esse o sacrifício. Mas para aquele trabalho, estar lá na encruzilhada, aquela pessoa amanheceu, talvez nem dormiu, porque não é só chegar e fazer, existe um ritual para ser feito antes, uma preparação para ser feito, para ir na madrugada, porque tem hora certa para o trabalho estar no ponto. Está lá, comprou as melhores rosas, comprou, segundo o que dizem, a melhor cerveja, que era a Heineken que tinha lá, dizem que é a melhor. Não sei, porque eu não bebo. Foi a melhor. A pimenta, chega deu vontade de pegar para fazer na minha sopa de pé que eu fiz hoje, para comer hoje à noite. Olha o tamanho da pimentona. Bonita, não é aquela pimenta murcha. Porque para sacrificar as entidades, eles escolhem os melhores produtos. Porque como Jesus, a palavra diz, os filhos das trevas, eles são mais prudentes, minha gente. E essa mensagem aqui é para alertar você. Porque eu quero que o teu projeto de vida, ele seja concretizado. Diga a glória a Deus. E para isso eu tenho que te alertar. Você gostando ou não, você ficando com raiva ou não. Deus me trouxe nessa noite, me elegeu como líder, profeta e pastor na tua vida, para eu te alertar. E se eu não fizer isso, a tua vida vai ser um fracasso. E se a tua vida for um fracasso, o meu ministério é um fracasso. Por isso, que a tua vida vai ser um sucesso. Porque eu não quero fracassar na missão que Deus me deu. Não quero e não vou. E olha o que Jesus disse, não foram 10, e só esse estrangeiro voltou para agradecer. Só esse que voltou, estrangeiro. Se fosse nos dias de hoje, era como se fosse assim, 10, 9 eram da igreja, do templo, um não era. Os 10 foram alcançados o milagre, mas apenas o que não é da fé voltou. Os que são da fé, nem voltaram para agradecer. Posso falar uma coisa para você? A raça mais ingrata que existe é crente. Sabia? A raça mais ingrata, a raça mais fuxiqueira, a raça mais mentirosa, a raça que mais engana. Não. O crente religioso, ele acha que é mais santo do que os outros. É verdade ou não é?
Tem pastor que chama a gente de barraquinho porque nós somos pequenos. Crente. Tem gente que te chama de povinho. Ah, o povinho dele lá, daquele pastor? O povinho daquele homem lá? Você sabia que você é chamado de povinho? Por crente. Por crente. E a ideia aqui não é que você seja crente. A ideia aqui é que você seja um cristão convertido e cheio do Espírito Santo de Deus, que não se dobra, que não se vende e não para de adorar ao Senhor. Essa é a ideia dos ensinamentos da casa de oração, adoradores do reino. Eu não quero que você seja crente, já tem muito. Eram 10, 9 era crente, 1 não era. Os 9 crentes não voltaram para agradecer. É por isso que tem muita gente falando da gente. É por isso que tem muitas pessoas que te criticam. Vai lá, dá dinheiro para o pastor. Tem muita gente que xinga os pastores por causa disso que eu estou te ensinando. Porque nós éramos para ser as pessoas que desse, que era para dar os melhores exemplos. Mas nós estamos dando os piores. A gente chega para o irmão e fala assim, ó, vai dar certo, viu? Tudo vai dar certo na tua vida, mas nós não acreditamos que vai dar certo quando é nós. Entende? Quando a guerra é com ele, a gente tem uma palavra para dar para ele. Vai dar certo, Deus é na tua vida e vai! Mas quando sou eu que estou na prova de fogo, vou para dentro do quarto chorar e fico com depressão, fico ansioso, nem para a igreja quero vir. Hipocrisia. Porque eu falo com a boca, mas não acredito com o meu coração. E quem tem o Espírito Santo, não só fala com a boca, também acredita em tudo aquilo que fala. Também toma posse em tudo aquilo que fala. Por isso que sim, é importante você ter o Espírito Santo. Foram curados, mas o que é mais importante, cura ou salvação? Hã? Porque a cura faz você viver aqui na terra, né? Eu estou com dor de cabeça, passou aqui. Eu estou doente, eu curado. Mas a cura faz eu viver aqui na terra. A salvação vai fazer eu viver a eternidade com Deus. Aí Jesus, para eu encerrar, vai dizer assim, no versículo 19: E disse-lhe: levanta-te, observe que o estrangeiro voltou. E se Jesus está mandando ele se levantar, porque ele se prostrou diante de Jesus. Ele se prostrou, ele caiu aos pés de Jesus. E Jesus disse assim: levanta-te. Eles só foram curados. E você, além de curado, vai em paz. Porque além de curado, a tua fé também te salvou. Diga a glória a Deus. Se coloca de pé no seu lugar, em nome de Jesus. O que é mais importante, a cura ou a salvação? A salvação. E para eu ser salvo, eu preciso ter o Espírito Santo. Você não é salvo pela beleza que você tem, pelo tempo de crente que você tem, não é? Você sabe que você não é salvo quando você bate boca com um católico e começa a xingar a fé dele? Nós sabemos que não devemos adorar imagens. Nós sabemos, mas ele ainda não sabe. Existe uma matéria no curso superior de teologia chamada apologética, que é defesa da fé, onde te ensina a defender a tua fé. E a gente não defende a nossa fé atacando a fé do outro. Não. A senhora era católica, não era? E hoje está aqui. Você sabia que vai ter católico que vai ser salvo e vai ter crente que vai para o inferno? Está cheio de católico dentro da igreja que não adora imagens,
que não se prostra diante delas e que segue a palavra. Os padres eu não sei não, mas os membros, vai ter membro católico salvo. Por que o senhor está dizendo que tem padre que o senhor não sabe? Porque o padre, ele tem que ensinar. A função do sacerdote é ensinar. E as pessoas não vão para o inferno pela falta de ensinamento do sacerdote. Não vão. Mas nós não podemos ser aquele crente que vai ficar atacando a fé do outro. Eu já fui convidado para vários debates na época que eu era da Paz e Vida. Na Rádio 92, vamos fazer debate. Eu falei, eu não perco tempo com debate. Nunca participei de um debate na minha vida. Nunca. Nunca. E com modéstia eu lhe digo, bagagem eu tenho para debater com qualquer um nesse Brasil. Com qualquer um. Mas debater para quê? Quantas almas são ganhas com debate? Quantos ensinamentos são oferecidos por debate? Nenhum. Você sabe qual é a força do sábio? É ele ver um tolo e não bater boca com ele. O sábio até cala a boca, como se tivesse errado. Porque na cabeça do tolo nada vai entrar. Não debate não. Por isso que eu te ensino, não briga não. Não bate boca não. É perca de tempo. Sabe como que você ganha as pessoas para Jesus? Eu falo com algumas pessoas e já ganhei muita gente assim. Tem muita gente que tinha medo de familiares me conhecer porque ia me maltratar. Só que muitas vezes as pessoas, eu sou o cara mais fácil que tem de dar a volta nas coisas. Que eu chego para pessoas que não gostam de pastores, que eu já fui em casa que isso aconteceu. E aí as pessoas começam a dizer assim: pastor é tudo ladrão. E eu como pastor digo assim: o senhor está falando a verdade, concordo, são tudo ladrão. E é porque o senhor não sabe mais, hein? Além de ladrão, são enganadores. Tem deles que fica de olho nas mulheres dos irmãos. Aí eu acrescento mais, porque a raiva, sabe aquela história que o apelido só pega em quem se invoca? Se a pessoa te apelidar e se você não se invocar, aquele apelido não... A ofensa, ela só cabe em quem é ofendido. Eu não sou ofendido por ser chamado de ladrão, porque eu sei o que eu faço. Só que aquele que está falando, ele não sabe metade das histórias que eu sei. Aí eu aproveito, sento com ele e conto a outra história que eu sei. E vou contando: pastor, isso escandaliza. Não. Até teve casos que alguém disse assim: eu nunca encontrei um pastor desse jeito para falar mal dos outros. Falei, falo mesmo. Isso é estratégia, isso é apologética. Sabe como você ganha uma pessoa? Concordando com ela. Porque você tem 5 segundos para você conseguir conquistar aquela pessoa. 5. Tem aquela história que a primeira impressão é a que fica. 5 segundos é o que o teu cérebro precisa para olhar para uma pessoa, analisar ela e já dizer, foi com a cara dele ou não. 5. Se você já chegar confrontando a pessoa, ele já vai logo, não vai te ouvir mais. Mas se eu fizer a pessoa gostar de mim, por isso que eu vou na tua casa fazer oração, viu? Se tem familiar lá que não gosta de pastor, não se preocupe não, deixa eu orar lá na sua casa, que eu vou me sentar com essa pessoa tomando um cafezinho e tacando a lenha. Pode deixar. Primeiro eu concordo. É igual a pescaria. Você lança o anzol, a isca está lá. Depois que o peixe pega a isca, aí você puxa. Mas olha, não é bem assim não. Primeiro você concorda, depois você diz, não é bem assim não. Já passou os 5 segundos que você precisa. Agora, como que você tem isso? Se você tiver o Espírito Santo. Porque se você tiver o Espírito Santo, alguém vai te ofender, você não vai ficar ofendido.
Quando você tem um Espírito Santo, alguém vai te você sabe que a pessoa quer teu mal, você sabe que a pessoa quer te trair, você sabe que a pessoa quer te dar uma volta, mas você está lá, sorrindo e fingindo que não sabe de absolutamente nada. Nada. Lembra? Deixa para lá. Feche os teus olhos, você que está me acompanhando pela internet. Que Deus te abençoe. Te esperamos aqui qualquer dia para você buscar a presença do Senhor conosco, tá? Que Deus te abençoe e até mais. Você que está